Um dos critérios que mais motivava críticas dos prefeitos e pedidos de reconsideração dentro do modelo de distanciamento controlado foi modificado nesta rodada. É o dado que considera para a contagem para números de hospitalização a cidade em que reside um paciente e não o local onde ele está internado. Também houve alterações no ponto de corte de 7 indicadores. A partir desta rodada, o paciente será contabilizado no indicador de hospitalização para a localidade em que reside, mesmo que esteja internado em outro município. Isso poderá aliviar as avaliações de risco sobre cidades que são referência de atendimento e que recebem doentes de outros municípios. As mudanças foram anunciadas pela coordenadora do Comitê de Dados do Governo, Leani Lemos. Nas últimas semanas, por conta do agravamento da pandemia, algumas das regiões apresentaram altas taxas de ocupação e fizeram que, para que a gente mantenha o acesso qualificado no tempo oportuno de tratamento dos pacientes, que o Estado e os municípios transferissem pacientes entre regiões, entre macro-regiões. E isso poderia, de alguma forma, afetar o cálculo que a gente vem desenvolvendo. Então, nesse formato, para a gente não ter impacto sobre as regiões nas transferências desses pacientes, alguns departamentos da Secretaria, em conjunto com todas as coordenadorias regionais de saúde, buscaram os dados junto a cada um dos hospitais do Rio Grande do Sul que recebem pacientes no Rio Grande do Sul. Com essa modelagem nova, vão ser feitas alterações em 4 dos indicadores, não alterando os indicadores, mas alterando a forma de contabilização. A forma de hoje, que é utilizada pelo local de hospitalização, passará a ser também desses 4 indicadores no local de residência. O local de residência ele passa, então, naqueles pacientes que têm síndrome respiratória aguda grave e estão em UTI, se ele estiver numa macro-regional como na Serra, mas ele for um paciente da macro-região metropolitana, ele será contabilizado pela macro-região metropolitana. E assim também será para os pacientes confirmados. Da mesma forma, naqueles indicadores lá dos finais, indicadores que a gente chama do 8 e o 10, dentro das macro-regiões, também vai ser feito o número de leitos livres e a mudança do número de leitos livres, também contabilizados esses deslocamentos de pacientes. Isso se fará também atendendo a uma reivindicação das regiões que auxiliam e colaboram com o sistema de saúde pública, recebendo pacientes de outras regiões que têm agravamento. Deve ser anunciada ainda nesta semana a alteração no modelo que prevê a gestão compartilhada do distanciamento controlado entre estados e municípios. É a primeira mudança, que ainda não está implementada, mas que é uma mudança na forma de gestão do modelo, que prevê uma participação maior das regiões, uma vez acordados os prefeitos. A gente está nesse momento de diálogo, o governador conversando com os prefeitos e os secretários, para se chegar a um comum acordo de como seria essa cogestão, essa gestão compartilhada. Isso é uma mudança a ser implementada no futuro. As mudanças nos pontos de corte dos indicadores de velocidade de propagação de vírus e ocupação de leitos visam estabelecer uma trava mais rigorosa na classificação de risco apontada pelas bandeiras do distanciamento controlado. Nós estamos no momento da pandemia, né, onde nós temos um contingente grande de pessoas, de pacientes em leitos internados, né, internados em leitos de UTI. Por outro lado, nós estamos tendo variações pequenas, inclusive na última semana a gente tem mostrado uma certa estabilização, em torno de 670, 680 pacientes com coronavírus em leitos de UTI. Então, o que isso significa? Significa que a gente, se por um lado, no começo da pandemia, nós temos uma variação de 50%, 40% era assim, de certa maneira, aceitável, porque nós ainda tínhamos números muito baixos, ou seja, crescer de 10 para 14, de 10 para 15 era ainda aceitável. Hoje a gente não pode mais aceitar crescimentos tão grandes. Se nós tivermos variações muito grandes, os leitos podem se esgotar muito rapidamente. Por isso, aqui nos indicadores de velocidade, nós tornamos os pontos de corte mais rígidos, no sentido de que antes, se variasse mais do que 50%, iria para a bandeira preta, e agora essa variação sendo maior do que 25%, esse aumento sendo maior que 25%, a região já entra em bandeira preta. Claro. Se você tinha antes um aumento de 50%, já ia para a bandeira preta, certo? Só que no começo da pandemia,
um aumento de 50% em 20 casos, eram 10 casos. Então, você passasse de 20 para 30 casos, um aumento de 50%, aquele indicador já ficava preto. Hoje, a pandemia ela já está mais avançada, então, um aumento de 50% numa determinada região, nos últimos 7 dias, você pode ter tido algumas regiões que tiveram acima de 400 hospitalizações. Então, um aumento de 50% são 200, né? São 200 novas. Você precisaria de um aumento de 200 novas hospitalizações para ela ficar preta. Então, na verdade, a gente precisa de um pouco mais de sensibilidade, ou seja, um 25%, com 100 casos, você já vai ficar preto. Então, aqui a gente está, vamos dizer, com outras palavras, a gente está dificultando um pouquinho, a gente está trazendo a bandeira, mais calor para a bandeira, mais risco, justamente porque agora que a pandemia ela já está mais avançada, é preciso a gente reduzir esses fatores aqui.